Olá, bom dia, tudo bem com você? Você que está aqui me ouvindo nessa manhã na aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje eu quero falar para você sobre desembrulhar os dons. Então Deus criou-me e moldou para um ministério. Então você sabe que você e eu fomos criados e moldados para um ministério. A Bíblia diz assim: as tuas mãos me fizeram e me deram forma. Então Deus criou você e te deu uma forma única e exclusiva desde o ventre da sua mãe. Eu te louvarei porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Então a Bíblia diz que você foi formado maravilhosamente por Deus. Os meus ossos não te foram encobertos, diz o texto. E olha que coisa extraordinária, né? Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. No teu livro foram escritos os dias. Sim, todos os dias que foram ordenados para mim. Então nós aprendemos que Deus, ele fez você único, né? Só você que tem aqui ó, as suas digitais, só você que tem essa íris, né? E os seus dias foram também escritos. Então, Deus é um Deus onipotente. Mas por que Deus te criou? A Bíblia é bem clara, né? Deus nos criou para o louvor da sua glória. Então você foi formado com um propósito. E como nós vimos, qual é o propósito? É de louvar e agradecer a Deus. E a Bíblia diz que você é o único. E eu fui maravilhosamente formado. Então, que coisa extraordinária. Deus te formou como um ser único e especial e você maravilhosamente foi formado. Nós sabemos, né, que a tecnologia que se tem hoje, de tantas maneiras, estão tentando fazer com que o homem consiga fazer apenas isso, né? Perdão, a máquina, né? Fazer apenas isso que o homem faz. Então, nós fomos formados, escolhidos. Para quê? Para um ministério. Então, o ministério, Deus colocou na igreja pessoas, homens e mulheres, com diferentes propósitos. Então, a igreja é a menina dos olhos de Deus, como nós estamos vendo. Tem muita gente hoje que está desviado da igreja, desigrejados. Eu encontrei essa semana uma pessoa no mercado e perguntei que igreja que ela era, porque ela estava falando muito de Deus. Ela falou assim: olha, eu sou da igreja Batista Bíblica, eu frequentava lá em Hortolândia, mas não estou mais. Eu falei: quanto tempo você não está na igreja? Ele falou: está indo já por uns 5 anos. Eu disse para ele: sabe que o maior número de desigrejados que tem já é maior quase que os números das pessoas que estão dentro da igreja. Então por que isso? Porque as pessoas esqueceram do propósito de Deus. A igreja é um corpo. Eu sozinho não sou igreja. Você sozinho não é igreja. A igreja é quando as pessoas se reúnem, onde tiver 2 ou 3 pessoas. E então a igreja foi criada para um proveito comum, como diz lá no texto de Coríntios, né? Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. O proveito comum da comunidade. Então, nós temos várias situações para determinar os diversos fatores do ministério ou dos dons. Então, nós estamos falando um pouco de dons, porque logo nós vamos falar falando de ministérios, porque logo nós vamos falar de dons, né? E a Bíblia diz que existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Então não tem como eu viver uma vida sem servir. O serviço faz parte do reino de Deus. Jesus, ele mesmo, falou muito sobre servir. Mas o ministério ele é determinado por diversos fatores. E um dos fatores
são habilidades, né? Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas o mesmo Deus é quem dá a cada um habilidade para fazê-lo. Então, Deus dá a cada um a prova da presença do seu Espírito Santo e habilidade. Então, você não é uma pessoa igual a ninguém. Por quê? Porque como você foi formado, é que vai mostrar suas habilidades. Maravilhosamente eu fui formado. Então você se lembra daquele texto que fala dos talentos, né? Um tinha 5, tinha 3, tinha 1. Então, conforme a sua formação e diversas formas, desde o ventre da sua mãe, é que você vai ministrar os seus dons. Então, como é que você foi formado? Como é que você vai usar os seus dons? Lembra das origens. Então, as suas origens, começando com a sua personalidade. Onde a sua personalidade se encaixa melhor para servir. Então, aquilo que você é durante a sua vida vai mostrar onde você vai se encaixar melhor para você prestar um serviço na comunidade, na sua casa, talvez, no seu trabalho. Mas nós estamos falando aqui da igreja, né? Do corpo de Cristo. Onde você se encaixa? A sua personalidade, primeiro, é que vai mostrar aonde você vai se encaixar melhor. Então, a sua origem. Então, além disso, as suas experiências espirituais que você já teve. Lá em Hebreus capítulo 5, o nosso querido escritor disse que, para aquele grupo de irmãos de Hebreus, que eles precisavam de leite. Por quê? Porque eles não conseguiam entender a Cristo. Eles não conseguiam entender o Messias que vinha chegado ali naquele momento. E eles então não abriram os olhos. Então o escritor diz, olha, vocês precisam tomar leite, porque as coisas mais difíceis vocês não conseguem enxergar. Então o alimento principal tinha chegado para eles, não é? O alimento principal que era Jesus. Nossa, que coisa! Jesus fazendo cura, milagre, transformação, Jesus abrindo os olhos, ressuscitando mortos, mas eles não enxergavam, porque eles estavam tomando leite. Então, criança toma leite, mas o adulto não pode viver tomando leite. A outra coisa é as experiências dolorosas que você já teve. Então, algumas vezes uma experiência dolorosa faz você mudar os seus caminhos, né? E lá em 2 Coríntios diz que nas nossas tribulações, aquilo que você passa, você aprende a consolar, né, os outros também. Então, possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação para a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, aquilo que você passa, você pode usar para o seu ministério. Então, pessoas, por exemplo, que sofreram dores terríveis, perderam parentes, filhos, eles acabam usando, né, aquilo que eles sofreram para ajudar outras pessoas. Pessoas que romperam um casamento acabam valorizando, fazendo parte de um ministério para cuidar de casamentos. Conheço um amigo meu, um missionário americano. Ele veio para o Brasil e acabou trabalhando aqui na Faculdade Teológica Batista de Campinas. E ele acabou perdendo um filho, né? Olha que coisa difícil, né? Perdeu um filho por câncer. E o que ele fez? Ele criou aqui no Brasil uma casa para abrigar pais e mães e crianças que estavam com câncer, que vinham do Brasil e todo para cá. Então a dor que ele teve, ela não o destruiu. Lógico que a dor machuca, ele deve até hoje estar pensando isso faz mais de acho que 20 anos atrás, e chamava Stevens, e provavelmente ele tem a dor até hoje, mas a dor dele ele transferiu com uma experiência para abençoar, e essa casa está lá até hoje. As experiências educacionais que eu já tive. Então, você apega-te à instrução e não a largues. Então, aquelas experiências que você teve na sua educação, na escola, na sua faculdade, seu dia a dia,
elas também vão ser úteis para o ministério. Então, você poderá usar tudo aquilo que você aprendeu. Aqui na nossa igreja, nós temos aqui um irmão que está me ajudando nessa área de mídia, tudo mais, né? O Felipe. Então, aquilo que ele aprendeu, ele está usando para o ministério da igreja. Então, você está recebendo essas lições, essas aulas, por causa dele, não é? Então, aquilo que ele aprendeu na sua experiência educacional, ele usa para o trabalho de Deus. Aquilo também que você usa nas suas experiências ministeriais. Então, as suas experiências ministeriais que você já teve, ela vai abençoar outras pessoas também. Então, a sua experiência no ministério. Que ministério? Eu já cantei, já louvei o Senhor. E olha o que diz assim, em 2 Coríntios, visto como na prova dessa ministração eles glorificavam a Deus pela submissão que confessais, quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade da vossa contribuição para eles, para todos. Então veja, as experiências de ministração que Paulo teve, de fome, ele motivou a igreja, em uma certa ocasião, a fazer uma oferta para Jerusalém, para os crentes de Jerusalém. Então, missionários que vieram no campo, certamente eles vão motivar, não é? Outras pessoas, porque eles tiveram experiências ministeriais. Nós temos uma lista de habilidades e de dons que a Bíblia fala, assim, há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas o mesmo Deus é quem dá a cada um habilidade para fazê-lo. E diz assim lá em Êxodo, eu enchi com o meu espírito, eu Deus, e lhe dei inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico. Lá em Êxodo, Deus dando inteligência e competência para eles realizarem, fazerem ali o tabernáculo, né? Uma vez eu vi o Silas ainda na seleção brasileira, Silas jogador da época, que jogava até no São Paulo. Ele disse isso, olha, eu pedi a Deus, numa Copa do Mundo, eu pedi a Deus que Deus me desse habilidade, inteligência para jogar. Então, há uma lista de habilidades, mas Deus é o que está na frente desta habilidade. Ele é que te dá a habilidade. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho. Então, existem muitas habilidades, muitos dons, mas lembre-se que é Deus, né, que te dá a condição de fazer e não ser orgulhoso, né? Então, quais são as habilidades que eu tenho para servir a igreja? Quais são os dons espirituais? Então, Deus colocou você na igreja. Não é para você ficar, né, com o braço cruzado, sentado sem fazer nada, não é? Não, é para você desenvolver os seus dons, os seus talentos. E Deus um dia vai pedir essa cobrança desses dons e desses talentos. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um desse modo, o outro daquele. Então, cada um tem o seu dom. Qual é o seu dom espiritual? Qual o seu talento que você pode desenvolver? A Bíblia diz, né? Olha, cada um tem. Então, ninguém diz que não tem, ou pode dizer que não tem, mas tem. Então, Deus tem dado alguns dons, né, para você servir. E as suas emoções, porque Deus lhe pôs nos corações executarem o intento dele, né? Porque Deus é que opera em vós tanto o querer como efetuar, segundo a sua vontade. Então Deus é o Deus que trabalha também com as suas emoções e Ele coloca no seu coração o intento dele e através de tudo isso que nós estamos vendo, aonde você vai se sentir bem realizado para exercer as funções dele. Então as suas emoções também, Deus vai usá-la. Por quê? Porque o meu coração se inclina para servir. Usando os dons e habilidades na área que desperte o desejo do seu coração, as suas emoções. Então Deus não vai colocar você
num lugar, né, que tirar você daqui e colocar um lugar que você não tem nem ideia. Não, Deus vai te colocar aonde o seu coração também está ali. Então, por exemplo, pessoas que trabalharam e gostam de trabalhar com crianças, Deus vai usá-los ali. Pessoas que gostam de trabalhar na área de socorro, então Deus vai usá-los ali. Porque o desejo do coração também Deus atenta. Então, aonde que o meu coração se inclina a servir? Usando os dons e habilidades na área que desperta o desejo do seu coração. Então, a melhor maneira de você ser usado e abençoado, onde você expressa melhor a sua personalidade e a sua maneira de ser e as suas experiências de origem, né? Então, vou ler esse texto aqui que é comprido, mas você vai entender melhor. Seu ministério será mais efetivo e completo quando você estiver usando os dons e habilidades na área que desperte, olha, o desejo do seu coração, as suas emoções e de um modo a melhor expressar a sua personalidade, aquilo que você é, a maneira que você foi criado, né? O seu ser e as suas experiências de origem. Então, juntando tudo isso, você é moldado para o ministério. Então, você é moldado. Deus te moldou exclusivamente com as suas emoções, sua personalidade, a sua escola e tudo mais. E Deus se canaliza naquelas situações onde você pode exercer um dom maior para a comunidade da igreja. Então, Paulo tinha uma personalidade, né, a sua maneira de ser. E olha o que ele diz, que ele era, na sua idade, que ele era jovem, ele era extremamente zeloso. A palavra zeloso vem da palavra zelote, né, aquele que arde em ciúmes. Paulo ardia em ciúmes pelas coisas de Deus, mesmo que ele tinha uma ideia errada. E a gente tem muita gente hoje que pertence a outras denominações e às vezes, assim, seitas, né? De verdade mesmo, às vezes seitas mesmo. E essas pessoas se convertem. Eu conheço um monte aqui na nossa comunidade, mesmo tem na nossa igreja batista, El Shaddai, né? E essas pessoas vêm e elas eram assim, né? Extremamente zelosas lá. E elas vêm para cá, elas mudam a mente, né? E elas passam a ser também extremamente zelosas. Por quê? Porque Paulo tinha uma personalidade. Mas Paulo também tinha as suas experiências espirituais. Paulo viu Estevão ser apedrejado, lá em Atos 8:1. Então, Paulo viu aquele momento que Estevão disse assim, né? Senhor, não impute pecados nele. É isso que estou vendo os céus abertos. Então, essa experiência mudou também Paulo. A conversão no caminho de Damasco, Paulo cai por terra, tem aquela luz extraordinária, ele vai lá para ser curado, né? Por aquele homem, chamava Ananias, que aparece uma vez só na Bíblia, mas esse camarada, ele foi usado por Deus, deve ser outras maneiras, mas nessa única vez, mais extraordinariamente, né? Lá nesse caminho de Damasco. Então Paulo tem essa experiência e Jesus disse para ele, né? Por que tu me recalcitras? Por que tu está lutando contra mim? A ideia é que Paulo é como se fosse um animal, um boi preso dentro de um lugar onde ele tem que carregar o arado e ele então se joga para um lado para o outro e tem os grilhões, né? Aqueles grilhões machucam e furavam o boi, então o boi não podia ir para um lado para o outro. Então Paulo está assim, ele está sendo machucado, ferido por Deus para que ele se converta. Paulo fica 3 anos na Arábia amadurecendo o quê? Os pensamentos, imagine, né? Paulo passa a vida inteira lá com as leis judaicas, com os rabinos, e agora ele tem uma experiência extraordinária com o Senhor. Então ele precisa remoer a sua cabeça, né? E Paulo tem uma visão especial de Deus. Paulo
certa feita diz que foi até o terceiro céu. Então Paulo ele tem muitas experiências e que ele vai usar. Mas Paulo também tem experiências dolorosas. Olha, ele diz que ficou preso, açoites, perigo de morte, quarentena, açoitado, apedrejado, naufrágio, tudo isso, né? Um desses naufrágios, uma víbora o picou, passou uma noite no abismo. E a palavra interessante, 40 açoites menos um, é que os judeus eles tinham assim na mente a ideia de não errar, né? Então, a lei judaica podia bater ou dar 40 chibatadas, 40 açoites. Mas eles tinham medo de passar das 40 e pecar. Então eles contavam até 39. Então, 39, se eu errar para menos, eu não vou pecar. Se errar para mais, eu vou pecar, né? Então, você vê como é que é, né? Eram tão rigorosos, mas no fim, batiam no pessoal, né? Mas Paulo tem essa situação toda. Olha, viagens, rios, salteadores, né? O pessoal da própria raça dele que o perseguiu demais, os judeus. Os gentios que o perseguiram. Quando Paulo chegou lá em Éfeso, né? As pessoas saíram gritando naquela cidade de Éfeso, porque Paulo estava transformando o mundo. Eles, esses que estão transtornando o mundo chegaram até nós. E aqueles camaradas que viviam de vender os artifícios da deusa Diana, eles falaram, pronto, agora eu perdi o meu ganha-pão, né? Eles fazem aquele alvoroço e Paulo é preso e bate em Paulo e tudo mais, né? Perigos do mar, falsos irmãos. Paulo reclama disso, ele chama lá os crentes amigos dele, a última palavra deles lá em Éfeso, ele diz, cuidado com os falsos irmãos, aqueles que estão dentro, cuidado com os que vêm de fora, mas cuidado com os de dentro, os falsos crentes, né, que atrapalham o ministério. Trabalhos, fadiga, fome, sede, frio e nudez, e ele está lá e ele pede a minha capa, traz a minha capa que está lá em Trode, né? Então Paulo ele tem muitas experiências das quais Deus vai usar. Paulo também tem experiências educacionais. Paulo ele foi criado aos pés de Gamaliel. E Gamaliel é um cara muito conhecedor da época das leis judaicas. E Paulo aprende ali, né? Também Paulo é nascido na cidade de Tarso, na Cilícia. Ele tem a cidadania romana. Então Paulo tem muitas experiências, fala diversos idiomas, né? E nem, se você for pensar nas experiências ainda em Atos dos Apóstolos, você vai ver quantas experiências de ministério ele tem, de pregação. Então Paulo é um cara que tem muitas experiências, né? Mas Paulo também tem habilidades. E ele diz assim, por ser do mesmo ofício com eles, moravam juntos, trabalhavam, pois eram, por ofício, fabricantes de tendas. Então Paulo, ele, juntamente com Priscila e Áquila, eles faziam, pensa assim, construtores, né? E as tendas eram muito bem feitas, muito bem elaboradas. E Paulo também tinha essa habilidade, né, de fazer isso. Então, além de todas as habilidades que Paulo tinha, ele tinha habilidade na mão, tinha inteligência, e Deus usou muito ele. Dons espirituais. Agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual destruiu a morte, trouxe à luz a vida, a imortalidade, pelo que o Evangelho, a qual fui constituído pregador e apóstolo e mestre, né? Então, Deus também o abençoou nesse apostolado derradeiro, né? Esse último apóstolo, o último que viu a Jesus ali no caminho de Damasco, e ele também foi constituído pregador. Então, Paulo tem muitas experiências, e as experiências ele vai usando, mas Paulo tem emoções também que ele usa, não é? E ele diz assim, que nada tenho preciosa na minha vida, contanto complete a carreira do ministério que recebi. Então Paulo, as suas emoções forte, as suas convicções são grandes, as suas emoções são fortes com o Senhor Jesus, né? E Paulo, então, ele é um cara completo, né?
E ele diz, não tenho minha vida como preciosa. Então as suas emoções, ele consegue superá-las e usá-las para a graça de Deus. Então você precisa descobrir o seu ministério para servir o Senhor. Primeiro, examinar suas origens. Então você tem as suas origens, como nós acabamos de ver em toda essa aula, não é? Você foi chamado para que faça da sua vida um ministério, um lugar onde Deus possa usar seus dons, seus talentos para o ministério da igreja. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados. Então você é chamado segundo o propósito de Deus. Então Deus vai usar a sua origem. Ele diz assim, olha, quero, irmãos, que vocês saibam que as coisas que me aconteceram, elas me ajudaram no progresso do Evangelho. Então tudo isso que nós falamos, Paulo usou para o progresso do Evangelho. Então você pode usar a sua dor, pode usar a sua escola, o seu trabalho, você pode usar a sua inteligência, as suas origens, né? Deus pode usar através de você, tá certo? Então Deus é um Deus que vai te usar. Então um dos fatores de maior importância para determinar o ministério que Deus tem para você diz a respeito de suas experiências passadas, né? Especialmente dores, problemas que você ultrapassou com a ajuda de Deus, desde que as maiores experiências da vida procedem de nossas fraquezas e não dos nossos pontos fortes. Precisamos dar muita atenção que aprendemos nos apertos da vida. Então, é lá nas dificuldades que você aprendeu mais lição. Foi no dia da minha dor, foi no dia que eu faltou meu emprego, foi no dia que a minha esposa, a Berenice, ficou desenganada lá dos médicos, né? Então, nós aprendemos muito mais no momento da dor. Então, como diz aqui, né? As suas experiências você deve valorizar. E as suas fraquezas. Então, pessoas que tiveram muitas fraquezas, vícios, elas podem trabalhar. Eu conheço pessoas que montaram clínicas de recuperação depois que se recuperaram. Porque Deus nunca desvaloriza uma dor. Mas Deus pode fazer dela o seu ponto de partida para o seu ministério futuro. Então, Deus nunca vai desvalorizar a sua dor. Ele deseja que você ministre a pessoas. Pessoas que passaram o que você já passou. Que Deus possa assim te usar no seu ministério, não é? Você deve usar as suas habilidades. Por quê? Porque elas são... Deus vai usar você através das suas habilidades. E lá em Êxodo capítulo 21, 15, né, a Bíblia diz, depois disso, o Senhor disse a Moisés, eu tenho chamado por nome, e aqui ele coloca alguns desses nomes da tribo de Judá, enchi o meu espírito de sabedoria e coloquei neles os ofícios de obras, de ciência, inventar e trabalhar, né, em ouro, prata, etc, etc, etc. Então Deus também usa as suas habilidades de mão. Muitas vezes a gente tem muitas desculpas dizendo eu não tenho nada para oferecer, eu não sei fazer nada. Então, na igreja está cheio de gente assim. Eu não sei fazer nada, eu não sei, não dá para fazer, o pastor já me chamou, eu não consigo. Mas o segredo é você colocar suas habilidades no serviço do ministério de Deus, no serviço certo. As habilidades que devem ser aprendidas são primariamente na escola. Alguém disse isso. Na verdade, algumas de suas habilidades básicas foram aprendidas em casa e na rua ou em algum outro lugar. Não foi na escola. Então você pode aprender em outros lugares. As pessoas não nascem com habilidades. Todas têm que ser aprendidas. Isso simplesmente não é verdade. Não há várias habilidades que parecem ser congênitas ou são desenvolvidas muito cedo na infância. Quando as pessoas dizem ele parece ter um talento natural, isso estão provavelmente falando a verdade. Então, algumas ideias erradas sobre habilidades. As pessoas não nascem com habilidades, todas têm que ser aprendidas. Então, às vezes, há várias habilidades que parecem ser congênitas. Então a gente aprende, mas você nasce com algumas delas.
As habilidades que devem ser aprendidas são primariamente na escola. Na verdade, algumas de suas habilidades básicas foram aprendidas, eu já falei isso aqui, né? Um pouco mais antes, na rua ou em outro lugar. Então a gente vai aprendendo todo dia. Se você tem umas certas habilidades, tem consciência delas. Você pode estar usando algum talento sobre o qual não tenha o menor conhecimento ou consciência, né? Às vezes você está fazendo alguma coisa e você nem tem ideia de que aquilo poucas pessoas fazem. Poucas, né? Aí você conversa com a pessoa e fala, nossa, eu não sabia que eu tinha essa habilidade. As habilidades profissionais que tenho são algo diferentes das habilidades a serem usadas na igreja. Na verdade, com o conhecimento adquirido em uma escola ou profissão, se colocar a serviço de Deus na igreja, será muito útil. Como eu acabei de dizer aqui, né? Desse irmão que tem essa habilidade. E eu tenho outros aqui na igreja que fazem isso, né? Trabalham na mídia, no som. Eles usam as suas habilidades que aprenderam lá fora. A maioria das pessoas possui apenas algumas poucas habilidades, né? Isso não é verdade? Há estudos que provam que a maioria das pessoas possui 500 a 700 habilidades. Deus criou e me moldou para um ministério. E as tuas mãos me fizeram e me deram forma. Que Deus te abençoe. Se você não tem nenhum ministério na igreja, logo tenha, porque alguém está carregando por você a sua carga. Rapidinho uma história, diz que tinha no meio de um sítio, pessoas que faziam uma festa todo ano, cada um levava 1 litro de vinho, do melhor vinho. Eles puseram lá o tonel bem lá no meio do pátio e começaram cada um levar 1 litro de vinho. Só que alguém pensou e disse assim, eu vou levar 1 litro de água, porque tem tantos litros de vinhos. E quando eles abriram lá o tonel para tomar o vinho, sabe o que aconteceu? Só água, porque todos pensaram a mesma coisa. Então você tem um dom, e se você não usar, ou não usá-lo para a glória de Deus, um dia Deus vai te cobrar, mas alguém vai estar carregando o seu fardo. Deus abençoe, até domingo de manhã, às 9 horas, se você puder estar conosco lá na classe, esteja conosco, e nós vamos estar falando sobre os dons e cada dom desembrulhando cada um. Grande abraço, fica com Deus.